No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto que Adriel, goleiro que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Bahia, pode parar no Corinthians. Tem informação importante também do Timão. Pedro Raul interessa ao Grêmio e já existem negociações. Bora te atualizar sobre duas saídas agora oficiais do Palmeiras, com inclusive datas para embarque. Para completar, o Cruzeiro se livrando de um atacante que perdeu espaço, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora começar falando sobre um giro de notícias, a primeira é sobre o Flamengo. O time sub-17 venceu o Vasco da Gama nesse sábado na primeira partida final da Copa Rio da categoria sub-17, gols de Camargo e Joshua. Dessa maneira, Felipe Luiz, o ex-lateral do Fla, se aproximou do seu primeiro título como técnico de futebol. Ele que está cotado para assumir o time sub-20 depois da saída do Mário Jorge. Por falar no Flamengo, queria te atualizar sobre Gabigol, que se reapresentou no Fla nesse sábado. Ele viajou na última quarta-feira para a Suíça, acabou que o julgamento dele na Corte Arbitral do Esporte foi adiado para o segundo semestre, ele desembarcou na noite dessa sexta-feira no Rio de Janeiro e já participou das atividades de olho nos jogos do Flamengo. Na próxima semana, confronto importante contra o Grêmio. Quero contar também que torcedores do Santos fizeram uma emboscada contra o ônibus do time. O Peixe perdeu nessa sexta-feira a terceira partida seguida na Série B. E no retorno, a Baixada, torcedores do Santos pararam uma estrada e ameaçaram os jogadores. Ninguém do elenco desceu do ônibus, mas uma série de cantos foram proferidos com direito a xingamentos e ameaças. Quero contar para completar sobre o Ibrachina, já ouviu falar? Time criado em 2020 na Moca, um bairro super importante de São Paulo, pois saibam que esse time que só trabalha com categorias de base acaba de garantir as classificações do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Paulista para a segunda fase. O time ficou em terceiro nas três categorias, ficou em segundo nas três categorias, só atrás do Palmeiras, que foi líder em todas. Bora falar sobre o Cruzeiro, que conseguiu se livrar de um jogador que não fazia parte dos planos. Eu me refiro ao Rafael Elias, o Papagaio, jogador de 25 anos de idade, nem saiu do banco de reservas nos dois últimos jogos do Cruzeiro. Atleta que está sendo negociado com o time do Japão. Informação sobre o nome do clube ainda não foi revelado. Quem trouxe essa notícia foi o Samuel Venâncio. Importante contar que, se já está sem espaço agora, imagina depois das chegadas de Caio Jorge e Lautaro Dias. Tem até uma informação importante sobre o argentino de 26 anos de idade que pertence ao Independiente Del Valle. Primeira proposta feita pelo Cruzeiro ao Del Valle foi recusada. O Cruzeiro subiu a oferta, ainda assim dá para dizer que ela está distante dos 5 milhões de dólares da multa rescisória entre o atacante e o Independiente Del Valle. O time equatoriano é dono de 60% dos direitos econômicos. Para completar sobre o Papagaio, atleta que desde que foi contratado pelo Cruzeiro no ano passado disputou 29 partidas com 5 gols, sendo 4 nessa temporada. E você, tá gostando dos movimentos do Cruzeiro? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre despedidas no Palmeiras. Luan, zagueiro, tá um tempão no Verdão, sai do clube depois do confronto contra o Vasco, marcado para a próxima quinta-feira. Seu próximo clube, o Toluca, que já se disponibilizou a pagar a multa rescisória de 3 milhões e meio de dólares ou 18 milhões e 700 mil reais. Havia uma disputa entre o América e o Toluca. O time do Toluca ofereceu mais do que o América e fechou a contratação do atleta. O embarque, como eu disse, acontece logo depois da partida. Outro que já tem data para sair, Luiz Guilherme. O meio atacante, revelado nas categorias de base e vendido por 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus para o West Ham, embarca nesse domingo rumo à Inglaterra. Desembarque está previsto para segunda-feira, terça e quarta de exames. Na sequência, ele assina contrato até junho de 2029, também não joga mais pelo Verdão. Para arrematar sobre o Palmeiras, flagraram durante um jogo treino do Verdão o Rony e o Caio Paulista discutindo. Rony não gostou que o Caio Paulista errou um domínio de bola e começou a xingar o Caio Paulista, que respondeu com mais palavrões, algo absolutamente normal. Vi que a repercussão nas redes sociais é enorme, não vi nada demais. Bora de informação sobre o Corinthians e a busca por um goleiro. Nesse sábado, o Carlos Miguel trabalhou com o restante do elenco, mas o titular, especialmente no período da tarde, foi o Donelli.
atleta revelado nas categorias de base há um tempão no Corinthians, cujo vínculo se encerra em 5 de janeiro. Mais um indício de que a negociação para o Carlos Miguel ir embora está praticamente sacramentada. Eu havia contado para vocês no vídeo dessa manhã que ele tem uma oferta do Nottingham Forest, R$722 mil por mês, livres de impostos, num contrato de 5 temporadas, a promessa do time inglês de que ele vai ser titular por lá. O Corinthians tentaria nesse sábado fazer uma última proposta para segurar o Carlos Miguel, o negócio não funcionou. E dá para dizer que agora é questão de tempo para que o Carlos Miguel deixe o clube. A tendência é que na segunda-feira existe o pagamento dessa multa rescisória de 4 milhões de euros, ou mais ou menos 23 milhões de reais. E aqui que vem informação importante. Adriel, goleiro de 23 anos de idade, baiano, 1,95 m de altura, pode ser reforço do Corinthians. Timão procurou os representantes do atleta nas últimas horas, informação que eu obtive dentro do próprio Corinthians, para demonstrar interesse em contratá-lo. Só para lembrar sobre o Adriel. Jogador formado no Grêmio, titular absoluto nas conquistas do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha na temporada passada. Problemas extracampo, pelo menos foi essa forma que o Grêmio divulgou, acabaram por impedir a permanência do Adriel como titular. Depois, o empresário do Adriel afirmou que não houve problema extracampo nenhum. O que pegou é que o Pablo, que é o empresário do Adriel, e o Renato Gaúcho não se bicam. E o Renato acabou querendo descontar a raiva que tem do empresário, tirando o Adriel do time. A opção então foi colocá-lo por empréstimo no Bahia. Ele foi emprestado na temporada passada, o vínculo se encerrava na metade desse ano. Rogério Ceni, treinador do Bahia, pediu a extensão do contrato de empréstimo até dezembro e o Adriel jogou como titular o Campeonato Baiano. O Marcos Felipe jogava a Copa do Nordeste e as demais competições, tanto que o Adriel já tem 9 partidas na atual temporada. Só 23 anos de idade, uma promessa, jogador que deve chegar, se o negócio fechar, por compra. A ideia do Corinthians é comprá-lo do Grêmio, obviamente sem gastar tanto dinheiro. Só para completar sobre o Timão, mais 2 informações. Fran Papaiordano, que já teve muitos cargos no Corinthians em outros tempos, é o mais especulado para se tornar um novo diretor de futebol do Corinthians. Corinthians que não tem esse cargo de diretor desde a saída do Rubão. Na semana passada, nos últimos dias, Fernando Alba, que era o diretor adjunto de futebol, também havia pedido seu desligamento. Para completar o vídeo, preciso falar sobre Pedro Raul, centroavante do Corinthians, um dos piores negócios feitos na história recente do Timão. Ele pode parar no Grêmio. Há interesse do Renato Gaúcho, treinador do time gaúcho, já procurou os representantes do atleta para demonstrar a intenção de contratar. O problema é a questão financeira. O Corinthians gastou 5 milhões de dólares para tirá-lo do Toluca, 700 mil reais por mês de salário, 5 anos de vínculo. A ideia do Grêmio é contar com o Pedro Raul por empréstimo até o fim da temporada, pagando a maior parte dos salários, mas sem assumir 100% desse ônus. Corinthians e Grêmio tentam chegar a um acordo. Há uma vontade muito grande do Antônio Oliveira em contratar o Daverson pro lugar que hoje é do Pedro Raul. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Antes, só chamar a atenção por uma curiosidade sobre a carreira do Pedro Raul. Ele não consegue parar nos clubes e ficar por mais de 6 meses. A única exceção nos últimos tempos foi o Goiás, onde ele esteve durante toda a temporada de 2022. Fiz o seguinte levantamento. Em 2021 ele jogou 6 meses no Caxiua. Depois mais 6 meses, também em 2021, no Juarez, no México. Depois, 2022 inteiro no Goiás. Ano de 2023, primeiros 6 meses no Vasco, os outros 6 meses no Toluca. Veio 2024, ele apareceu no Corinthians e já está podendo deixar o clube mais uma vez. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!